Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui com mais um episódio para testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito e que o nome dele seja glorificado mais uma vez através desse testemunho e desse episódio. De início, a gente não pode esquecer, né, de pedir aquele clássico de sempre para você se inscrever no nosso canal. Deixe um like também nesse vídeo, tenho certeza que vai ser um episódio muito abençoado, porque o testemunho que esse casal, na verdade, estou com um casal aqui, tem para nos contar, certamente vai abençoar muito a tua vida. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo também, seja no grupo da sua igreja ou mande aí para alguém, abençoe a vida dessa pessoa para que a fé dela seja fortalecida através desse testemunho. Então eu vou apresentar esse casal que está aqui na minha frente, ele que é de Palmares, ela é daqui de Garanhuns, já são casados há 25 anos. Quando a câmera abrir, o povo não vai acreditar, né, João? Tem quem diga, parece que tem 20 anos esse povo. 25 anos só de casado, meu Deus do céu. São pai de 2 filhos, um já tem 21 anos, né, 21. Gabriel? Giovana tem 16 anos, os 2 filhos desse casal. Eles são irmãos da 4ª Igreja Presbiteriana e eu quero dar as boas-vindas aqui no MapaCast a Paulinho e Fadja. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite feito, né? Que assim demorou um pouco, mas acontece, né? E nós a gente estava tentando gravar, né? Mas conseguimos hoje. Já tem um tempo. Olha, chama Paulinho. Aí, Paulinho chegou. Chegamos. Vamos glorificar o Senhor, né? Através do que Ele fez na sua vida. Sim. Vamos contar um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, quero saber um pouquinho de vocês. Me contem um pouco sobre o contexto familiar de vocês, tudo isso. Vamos lá. Eu venho de Palmares, de uma família grande, né? Minha família tinha 9 filhos e mamãe achou por pouco e adotou mais 2. Né? E tu é qual número? Eu acho que eu sou do meio. É o 5. Eu sou o 6º. O 6. Depois de 13, né? Sim, então verdade, porque teve os outros 2, tudo bem, ok. De 11 eu sou o 6º. E a família é grande, né? E a gente tem... muitas coisas para contar da família, da minha família em Palmares. Mas... Mamãe tinha TV, não? Tinha TV, aquela de tubo, né? Mas quando ela vinha funcionar... já tinha outra bucha, já tinha entendi. Outra... Ela passou muitos anos grávida, né? Passou sim. Mas foi bênção, né? Minha família, eu estava falando para ela, minha família é família de posse. Ela possui muitos filhos, minha mãe possui muitos filhos. E a Bíblia diz, né, que os filhos são herança do Senhor. Verdade. E mamãe, ela amava filhos, amava crianças. E pronto, eu vim parar em Garanhuns. Como que eu vim parar em Garanhuns? Em 94, eu... antes de 93, eu fiz um concurso para bombeiro aqui em Garanhuns, mas fui reprovado. E aí eu voltei para Palmares e tinha o desejo no coração de vir para o Instituto Bíblico, para o IBN. E conversei com a minha igreja e nessa conversação eu fui encaminhado para o IBN em 94. Ô, Paulo, então tu se converteu cedo? Minha família é família cristã. Nasci num berço evangélico. Desde criança cresci no lar evangélico e tudo que a minha família desenvolveu era dentro da igreja. Né? Mesmo que depois de alguns anos nem todos permaneceram no evangelho. Como hoje ainda tem irmãos que não estão no evangelho. Né? Mas a maioria, sim. Glória a Deus. A história vem de Palmares, de igreja evangélica, de família evangélica, na verdade, e vim para o IBN. E durante esse período no IBN, eu comecei a frequentar a 4ª Igreja. A igreja que estava começando, estava com 3 anos, né? A 4ª Igreja, então eu comecei a participar e gostei do estilo da 4ª Igreja, da palavra, da desenvoltura, como cuidava dos membros. E nessa frequência à igreja, passei a conhecer
melhor a igreja, de forma mais próxima às pessoas. E eu sempre fui muito desenvolto, né, extrovertido. E nessa minha conversa, nessa minha fala, eu comecei a conhecer outras pessoas que não tinham tanta minha idade, né? Eu tinha, na época, 21 anos e comecei a conhecer outras pessoas da igreja que eu não tinha acesso, como Fadja, né? Que era envolvida de outro grupo. Eu até brinco com ela, né? Que quando eu comecei a crescer dentro da igreja, assim, eu participava do grupo de louvor e eu tocava teclado. E aí eu dizia para ela que o seguinte, que ela, quando eu estava lá na frente tocando e tal, ela estava lá adorando o Senhor, mas era ela dando tchau para mim, assim, né? Era? Estava adorando ao Senhor. Ela estava adorando o Senhor. Não, você estava dando tchauzinho para mim. Mas olha. Pronto, então, aí é um pouco da história assim, de como eu vim parar em Garanhuns, né? E como eu vim conhecer Fadja até esse momento. E aí, começaram a namorar? Não, houve uma longa história aí ainda, né? Alguns momentos bem longos da nossa história no início, onde que eu comecei a me afeiçoar por ela. Só que eu não era muito correspondido. E nessa falta de correspondência, né? Chegou um período que eu disse a ela, olha, vai ter uma sorvetada. E eu convidei ela para ir à sorvetada. E ela, tá certo, vamos. E nessa sorvetada eu fui pedir ela em namoro. Eita, ligeiro, né? Foi. Ela já tinha alguma expectativa de que isso iria acontecer. Porque eu já tinha dado alguns indícios de que eu iria fazer isso. Né? E ele na igreja era muito benquisto, né? Era aquele jovem... Direito, que todo mundo queria para ser seu genro, né? E minha mãe já profetizava. Ele vai ser teu esposo. Minha avó, outras irmãs da igreja. E eu não queria, não. Ser sincera, né? Assim, não... Por que, Fadja? Não tinha batido o santo? Não tinha. Mas aí eu comecei a buscar o Senhor, né? E eu digo, Jesus, quero aquele que tu queres. Porque eu também nasci num lar evangélico. E a gente sabe que nós não namoramos por namorar, né? Então a gente procurou fazer tudo em obediência ao Senhor. E aí, naquele dia, naquela sorvetada, a mãe só vai preparada. Eu só tá irritada, porque ficaram brincadeiras de família, né? E aí ela e minha avó, olha, hoje você vai namorar, você quer, né? Vai te pedir namoro, você vai aceitar. Eu dizia, não, quem vai namorar com vocês quem vai namorar com eles é vocês. Fiquei brigando, né? Fiquei meio irritada, e aí fui embora, mas fui orando. E naquele caminhar, né? Foi até no Centro Cultural. E aí eu fui falando com o Senhor. Meu desejo era dizer a ele um não. Só que aí quando ele começou a conversar comigo, Deus falou para mim, olha... Deus disse, ele tem lábia. Sim. E aí eu comecei por obediência ao Senhor. Começamos a namorar por obediência, mas não durou muito. Passamos mais ou menos um mês nos conhecendo, porque foi aquele realmente namoro... Coreano, aquele namoro coreano, onde você... Quando eu fui pegar na mão dela, acho que foi 2 semanas depois. Menina. E ele foi meu primeiro namorado, né? Ela tinha 16 anos. Era pequena. Era novinha, né? Era imatura. Mas em obediência ao Senhor, aceitei. E durante aquele período que eu estava avaliando ele não sabia, né? E aí chegou um tempo que eu cheguei para ele e falei para ele, olha, vamos dar um tempo, preciso dar um tempo. Um mês depois, 30 dias depois, vamos dar um tempo. Preciso orar mais, Aí ele falou para mim... Se quiser me dar um tempo, tempo para mim não existe. Ou acaba ou não dá tempo. Se você acabar, não tem mais volta. Certo? Aí ela disse, tá bom, certo. Então tá terminado. Tá terminado. Opa, eu já tô vendo que tu não segurou. Já até imagino o que aconteceu. Começou a ter ciúme dele, foi? Não, aí a gente começou. Aí o irmãozinho começou a pensar em outra, né? Daí continua a história, né? Eu continuei na igreja, só que não éramos mais namorados e eu estava terminando já o período do Instituto Bíblico. Só o fato de não ter se desviado já mostrava que era um cabo direito.
3 anos no IBN, então eu tinha até 96 eu terminei o Instituto Bíblico e eu fui trabalhar em Afogados da Engazeira, em 97. Nesse período, já não tinha mais contato com ela, já fazia mais de ano que a gente tinha... Né? A gente começou a ficar amigo. Foi amigo. Porque a minha mãe era do mesmo grupo de intercessão que ele fazia parte. Então, sempre tinha reuniões na minha casa por ser próxima à quarta igreja. Geralmente tinha Eu sempre estava lá. Ele sempre estava lá. E a gente começou a conversar e a gente criou realmente uma amizade. E aí eu digo... E aí foi desenvolvendo aquele sentimento que deveria ter surgido anteriormente, mas eu creio que também é propósito do Senhor. Sim. Enfim, o Senhor quem nos guia. E aí nos conhecemos e aí eu comecei a gostar dele. E aí foi quando ele foi embora. Tá. E aí perdemos o contato, assim, que era mais frequente, né? Por eu estar trabalhando lá em Afogados da Engazeira. E sempre eu vinha aqui em Garanhuns. Mesmo no momento que eu tinha uma folga lá, eu vinha para Garanhuns, aí conversávamos. Só que, já que não tínhamos mais nada, relacionamento, namoro, eu lá comecei a namorar com a outra moça lá. E aí foi passando o tempo. E você soube? Não, até então não, né? Porque aí ele deixou de vir com frequência, porque sempre que ele ia visitar a família dele em Palmares, ele passava em Garanhuns. E aí ele ia lá em casa, conversávamos, né? E, como eu falei, a gente ficou muito amigo. E aí eu comecei a ficar meio tristinha e comecei a fazer cartas. Pra ele não, né? E escrevia no caderno lá e minha mãe foi e pegou. Aí ela fez, o que é isso aqui? Aí eu falei, mãe, eu tô gostando dele. Olha, tá vendo que eu acertei a história? Eu tô gostando dele. Ela fez, minha filha, agora. Agora, quando pede, né? Mas ela também não sabia que ele tava namorando. Até então a gente não sabia. Ela fez agora, então ore. Ore, coloque diante de Deus. E mas assim... será que o meu tá namorando, João? E assim meu Deus, como foi a oração que tu fizesse? E assim a gente fez. E aí ele foi para um congresso. E eu não fui para esse congresso, mas minha irmã foi. Era em Arco Verde. Em Arco Verde. E aí eu mandei uma carta para ele e nessa carta estava escrito assim. Entre algumas coisas eu coloquei, se você sente ainda alguma coisa por mim, ore. E aí ela foi, intermediou, né? Levou a carta para ele. Ele já com a namorada lá, mas ninguém sabia. E... Eu disse, agora que ela manda essa carta para mim. Como foi essa situação, tu namorando e recebe uma carta dessa? Mas aí... O coração acelerou. Abriu-se novamente a intensidade que eu sentia por ela. Mas eu nunca escondi nada da minha namorada lá. Quando ela me passou a carta, eu voltei para a cidade, aí eu conversei com ela, digo, olha, recebi essa carta de uma ex-namorada minha. E que eu sinto algo por ela ainda. Mas vamos orar, vamos continuar o nosso relacionamento e se for a vontade de Deus, nós continuamos aqui ou acabamos. Nesse percurso nós passamos ainda quase 9 meses. Acho que de namoro com ela, acho que mais uns 6 meses. Namoro com ela. 6 meses que eu passei a mais com ela. Mas chegou um momento que ficou insuportável, né? Assim, insustentável, na verdade. Eu tinha que decidir algo. Ficou insuportável. Insuportável a falta de estar perto dela. Mas, rapaz, então, foi um eu tinha que tomar uma decisão. Foi um dorama. Eu estava dividido, né? Não, brincadeira. Tava. E então eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia ficar enganando a uma e a outra. Eu, como cristão, eu deveria ter uma posição correta. Então eu fui e acabei o namoro com a moça lá em Afogados. E posteriormente eu voltei aqui em Garanhuns e comuniquei ela, acabei o namoro e vamos conversar e tal. E nós começamos a namorar. Mas antes de eu mandar minha cartinha, né? Minha mamãe me orientou, né? Olha, não vai mexer mais novamente com os sentimentos do rapaz, não, né? Digo, não. Você tem certeza do que você agora está sentindo, do que você... Minha mulher, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E aí, junto comigo, ela orou, né? Aquela carta lá que a gente enviou para ele. Ela leu, porque era muito amiga da minha mãe, ainda sou. E foi isso aí.
E voltamos a namorar depois de 9 meses, né? Ele ia, às vezes, na faculdade, fazia faculdade, ele ia lá, a gente conversava, chorávamos, porque entendíamos que era propósito de Deus que voltássemos, né? Que o nosso relacionamento era propósito de Deus, mas não podíamos ter relacionamento. E realmente não tínhamos nada, né? Só era conversas mesmo, era, assim, bem... coisa de crente. Né? Amém. Coisas de crente. Amém. Né? E graças a Deus por isso, porque por nossa fidelidade a Deus, né? Deus nos sustentou até hoje, né? Tem nos sustentado. Amém. Aí namoraram quantos anos para casar? Nós começamos a namorar em outubro, passamos um ano, já foi namorando, daqui a um ano nós vamos noivar. Em outubro, 10 de outubro de 98, nós noivamos, e daqui a um ano nós vamos casar. E 9 de outubro de 99 nós casamos. Uau! Que bênção, que história aí. É um começo bem interessante, né? Foi namoro por cartas, né? Cartas. Ela tem uma pilha de cartas em casa. É? Tá? Até hoje. Até hoje. Porque ele, como ele estava lá, né, em Afogados, era carta, telegrama. Carta, telegrama, toda semana era 2, 3 que eu mandava para ela. Eita, Paulinho. Paulinho era apaixonado. Ainda sou. Ainda é, né? Tem que estar, né? Tem que ser, rapaz. Mas, e aí, como foi depois que tudo surgiu, né? Em relação aos fatos que vocês passaram? Vocês tiveram filhos, tudo isso. Eu sei que foi mais recente, né? Tudo que aconteceu com você foi agora próximo do... Foi no tempo da Covid, né? Isso. Que aconteceu. Nos conta como foi. Eu queria contar só um detalhe, logo após o casamento. Logo após o casamento, um ano praticamente, ela teve um problema de... Conte aí. Eu sou asmática crônica, e aí eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? Eu tive uma experiência de quase morte. Eu via de cima, né, todo aquele acontecimento comigo, mas... Teu corpo tua alma saiu. Eu via lá de cima, né, ele no cantinho, e aí depois eu fui perguntar a ele realmente o que tinha acontecido e... As histórias bateram. Quase um ano eu ia ficar viúvo. Mas Deus... Nossa vida é marcada por muitos milagres. Muitos milagres. Deus pôs sua mão sobre ela e restaurou, curou. Hoje ela nem asma tem mais. Tá controlada, né? Tá controladíssima. Meu Deus do céu, que susto. E foi assim, meio que do nada. Os remédios não... Eu tomava muita nebulização, bombia, corticoide intravenoso. Mas nesse dia não resolveu e eu fui levada já apagada para ser órgã. Meu Deus, deve ser horrível ficar sem respirar, né? Terrível, terrível. E a preocupação também era engravidar. Porque como eu tomava muito corticoides, né? E para a glória de Deus, Deus colocou um médico em minha vida, que a gente foi fazendo o tratamento de asma e consegui engravidar. Só que com 3 meses, a primeira gestação, a gente perdeu. Foi uma gestação anembrionada. E aí eu tive que fazer um aborto, né? Foi muito doloroso para nós, né? Porque era um filho já desejado. Mas, após um ano, passei um ano ainda para poder engravidar do próximo filho. Foi uma luta, a gente pesquisando. Não tinha problema de nenhum dos lados. Mas era a ansiedade. A ansiedade chegou e não deixava que eu engravidasse. Mas aí, depois de um ano, veio meu rapazinho, consegui engravidar do Gabriel. Veio o Gabriel. Foi tudo normal, um parto maravilhoso, normal. Uma bênção, o parto do meu filho, natural. Ele presenciou tudo, cortou o cordão umbilical, né? E aí, nós queremos engravidar novamente. Vai para nossa terceira gestação. Tive uma gestação ectópera. Perdi. O que é? A gestação ectópera, a gestação na tubária, na trompa. E aí eu perdi aquela trompa, a trompa direita. E foi outro momento, assim, terrível para nós, né? Era... Então você é mamãe de 4, né? 4. Isso aí. Foram 4 Vai encontrar com os outros 2 no céu, né? No céu, Deus tem seus planos, né? E
a gente tem uma experiência interessante com o nosso filho também, quanto a essa gravidez, porque quando eu engravidei, eu me senti muito alegre. Aí nós chamamos ele, né? E tem uns 2 anos, vamos orar. Ele fez, não vou orar por isso aí não, mamãe. Porque ele falava bem, era bem desenvolto. E aí ele falou assim, isso ainda é um ovinho. E aí quando eu fui descobrir que estava grávida nas trompas, o médico quando fez o exame, ele falou, ainda é um ovinho, ainda está aqui na sua trompa. E ali eu caí no choro, em desespero. Como eu tinha passado 1 ano para engravidar dele, para mim, na minha cabeça, eu não engravidaria mais. Porque eu ia perder aquela trompa, né? Da sala de ultrassom, eu passei direto pro bloco cirúrgico. Foi algo assim, assustador para mim. E o Senhor Jesus estava em todo tempo, né, com a gente, porque a gente clama a Ele no dia da angústia, e esse dia de angústia chega para todos, né? E ali, eu digo, Jesus, vem aqui. Se tu me desse esse meu filho, eu creio que tu vai nos dar. Porque nós já tínhamos promessa de uma filha. E aí passou, fiz a laqueadura, tive que fazer cesárea, né? Porque do Gabriel foi um parto normal. E após a cesárea, o médico me chamou e falou, olha, a gente é preferível que você use preservativos do que agora, hein? Como o seu útero tá limpinho, que eu tive que fazer também uma raspagem no útero, porque eu tava com corpo lúteo no útero. Além da laqueadura, né? E aí fomos conduzidos a usar preservativo. E aí, certo dia, ele diz assim, tô tão cansado. Já estava perto dos 6 meses do que o médico tinha pedido pra gente usar preservativo, para depois reavaliar e a gente poder tentar novamente ter filhos, né? Que eu pensava que não viria. E aí esse santinho disse assim, vamos fazer sem camisinha, mamãe, não aguento mais. E era um feriado. E assim a gente namorou. Ele marcou lá no calendário, todo feliz. E eu disse, o que é isso? Ele fez, ó, fiz minha filha agora. Meu Deus, aí, como a palavra tem poder, tá vendo? Fiz minha filha agora. E ficou brincando, né, e tal. Eu digo, certo. Eu digo, você tem fé, viu, meu filho? E realmente foi ali, né? O Senhor nos concedeu a Giovana. Só que no 6º mês de gravidez, a Giovana, eu descubro que estou positiva para citomegalovírus. Que é isso, menina? Eu poderia perder, né? Ter um aborto. Ela poderia ter defeitos congênitos. Deficiência intelectual, visual, auditiva, né? E aí lá vamos nós, novamente, aos pés do Senhor, a família inteira ali, rogando ao Pai que aquela menina não viesse com nada, né? Perfeita. E ela assim veio perfeita, minha filha perfeita, saudável, linda. Os dois, né? Os dois são lindos. E assim, a gente vê mais um milagre de Deus na nossa história, né? São vários milagres. Até chegar no mais próximo agora, né? Nossa vida foi marcada por muitos milagres. Meu Deus. Não tem como... Quantos desafios, né? não tem como não testemunhar, né? Do que Deus fez nas nossas vidas. Porque Ele é maravilhoso. É verdade. E Ele foi nos preparando, eu acho, né? Eu creio, assim, que Ele foi lapidando para a gente poder suportar o que a gente iria passar, né? E muito importante isso que você disse, porque vale a pena a gente, todos os dias, nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, né? Dos feitos dele, né? Porque às vezes parece que a vida vai caminhando e tal, e a gente vai esquecendo, né, das coisas que nos aconteceram, que nos fundamentaram. Eu acredito que exatamente momentos como esses fundamentam a nossa fé. Nos traz base para prosseguirmos e continuarmos amando e honrando o Senhor. Então, de fato, foram desafios que vocês passaram para que, de fato, vocês tivessem estrutura para viver, de fato, o que estava por vir, né? Que era o maior desafio de vocês. E fortalecemos no amor, né? Na comunhão. Então, foram muitos crescimentos, né? Através dessas situações. E aí o amor, de fato, vai sendo revelado, né? Vai. Que é o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, aquela promessa do altar na saúde, na doença, né? Que nem todo mundo está pronto ou quer viver isso, né? Quantas pessoas são abandonadas quando
estão com a doença, né? Seus companheiros os deixam. E, de fato, o amor ele vai sendo revelado nos momentos mais difíceis, né? E aí, Palion, me conta como foi isso, como tudo surgiu. Como você falou, né? Agora há pouco, as nossas palavras, ela têm efeitos, ela tem poder. E eu, como nasci num berço evangélico, você normalmente não tem tipo assim, um testemunho forte para dar. Eu pensava, Deus, eu não tenho um testemunho forte para dar, como tantas pessoas eu vejo dar testemunho que o filho foi salvo, que foi livrado de um acidente, que isso aconteceu, que a sua saúde foi restaurada. Mas um tempo depois eu comecei a entender que isso não importava, porque o maior testemunho que eu podia dar era a salvação que Cristo tinha me dado. Amém. Isso eu comecei a entender claramente. Mas lá na nossa casa, ou melhor, na casa da minha sogra, havia sempre reuniões de oração. E, dado momento, nós recebemos uma palavra lá que dizia que iríamos passar por um momento difícil, onde até mesmo os médicos seriam confundidos. Eu nunca imaginei que isso seria comigo. Você sempre espera que aconteça com outra pessoa, nunca com você. Verdade. E eu não entendia que quando seria aquilo, com quem seria e quando seria. Né? E as coisas foram seguindo, a vida foi seguindo normalmente. Isso foi há mais de 15 anos atrás, essa palavra. Eu digo, isso nunca vai acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas aí a gente acaba esquecendo de que Deus está no controle quando acontece e quando não acontece. E essa situação veio assim, começou em 2019. Eu fui fazer um exame, uma ultrassom das vias urinárias, e acontece que aparece uma manchazinha na bexiga. Aí vou para o urologista, ele verifica tudo e vamos fazer a retirada. Era câncer de bexiga. Resumindo, era câncer de bexiga. Aí vamos para fazer todo o tratamento de químio. Foi feito toda a retirada, feito o tratamento, e após 2 meses você volta para fazer nova ultrassom para verificar se está tudo ok. Após 2 meses, o que aconteceu? É incidível, né? Estava novamente lá o câncer de bexiga. Meu Deus. Isso foi em janeiro. De janeiro até agosto aconteceu um novo episódio. E aí é feito novo procedimento, retirada, e faço novo tratamento. Durante mais 2 meses o tratamento. Que era o período, então, que eu estaria voltando para o médico para fazer novos exames, saber se estava tudo ok. Aí foi quando iniciou a pandemia. Né? Meu Deus. Parecia que Jesus ia voltar ali, não era? Porque Não. ficou todo mundo aterrorizado. Estava chegando a pandemia e aí fechou comércio, hospitais, não atendia. Somente o pessoal que estava com Covid, e aí aquela situação toda que a gente sabe. E aí eu não podia voltar para o médico mais. Só que em abril nós adquirimos a Covid e descemos todos para Caruaru para fazer tratamento lá. E nesse período estava em acompanhamento hematológico para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo, que eu estava com anemia e não sabia o que era essa anemia. E precisava fazer mielograma. E esse mielograma foi feito em 14 de agosto de 2020. Pouco tempo depois, não, dia 13 de agosto, exato. 2020. E depois de feito esse procedimento, voltamos para cá, para Garanhuns. O que acontece é que eu comecei a hemolizar. No sábado para o domingo eu comecei a hemolizar, a perder muito sangue, vômito era sangue, a urina, tudo era sangue. Não, você estava misturando um pouquinho. Ele começou a ficar epitérico. Minha menina
observou, ele fez. Ficou. Pai, os seus olhos estão amarelos. Ela observou, né? Que é o sinal de anemia, né? É ficar essa partezinha então, branca bem a ficar amarela. amarelada, e aí eu me preocupei. Entrei em contato com o urologista dele aqui em Garanhuns. Ele pediu para na segunda-feira pela manhã a gente ir lá para pedir uns exames. E porque não era normal, né? A pessoa fazer um mielograma e ele estava sentindo muitas dores. E bem assim, sentindo cansado, sem forças para nada. Só estava sempre deitado. Eu ia pra academia, voltava acabado. Parecia que eu tinha corrido 5 maratonas, não era uma, não. Meu Deus. E ele foi, né, para o médico aqui, ele solicitou vários exames, foi pedido de urgência. E a gente fez esses exames de urgência, e as taxas dele de bilirrubina já deram alteradas. O LDH deu em 1.800, que é uma taxa bem preocupante, né, que é um tipo inflamatório. E aí minha irmã é enfermeira, e aí a gente avaliou os exames, ela fez, olha, fica aqui não, vamos embora para Caruaru. E aí nós fomos para Caruaru, chegamos lá à noite. 9 horas da noite. Foi meu cunhado que me levou, né? O esposo da minha irmã. E como era período de Covid, eu não pude entrar com ele para o atendimento. Eu fiquei lá fora, na recepção. Ele passou por triagem. Foi lá para dentro, né? E aplicaram nele, que eu entrava em contato com ele pelo WhatsApp. E aí foi aplicado nele anti-inflamatório, soro, e foi pedido novos exames, porque eles não aceitam meio que daqui, para eles descobrirem essa taxa dele, porque estavam tão alterada, né? E demorou uma eternidade ali fora. O médico não entendia nada dos exames daqui, não estava compreendendo o que estava acontecendo, porque ele verificou vários exames que eu levei e ele não estou entendendo nada disso aqui. E ele talvez até não teve uma iniciativa do que fazer. Aí, quando foi meia-noite, troca de plantão, o médico substituto solicitou novos exames e eu fiquei no aguardo. Umas 3 horas da madrugada, ele chamou por ela, lá fora. Só que antes disso, né, ali naquela recepção, eu comecei a falar com o Senhor. Só que toda vez que eu fechava os meus olhos, eu via uma cova aberta. Meu Deus. E aí eu abria... Quando eu tentava orar de olhos fechados, eu não conseguia, porque eu via aquela cova e eu meio que não queria aceitar aquilo ali, né? E o Senhor começou a trazer à minha memória o Salmo 23. Só que quando chegava ali, ainda que eu ande pelo vale, no versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E eu não terminava o versículo. E eu dizia, meu Deus, por que eu tô tão angustiada? Por que a minha alma tá desse jeito? Eu confio em Ti. E aí vinha tantas coisas que o Senhor já tinha feito por nós. E aí eu comecei a citar vários salmos também, Salmo 91, né? E aí comecei a orar. Só que sempre que eu fechava os meus olhos, eu via uma cova. E eu digo, meu Deus. Aí eu ficava pensando que era algo da minha carne, né? Porque é uma luta da carne e do espírito. E eu dizia, meu Deus, vai ali dentro, Pai. Vai ali, faz a Tua vontade. Age por nós. Né? Então eu pedia muito para que Deus fosse ali. E Paulo dormiu. Por isso que o médico que trocou de plantão me chamou. E aí quando ele me chamou, ele fez, olha, é o seguinte... Seu esposo é uma bomba. Eu não sei o que está acontecendo com o organismo dele, mas eu já pedi outros exames, porque os exames que chegou para mim, e pelo que eu estou vendo ali, ele já está em outra situação. E aí começou a dar queda nas hemoglobinas dele, já estava em 5 pontos alguma coisa. E se ele vai precisar fazer transfusão sanguínea, ele está com comprometimento nos rins, né? Os rins dele fechou rapidamente. E eu digo, meu Deus. E aí ele falou para mim assim, olha, eu dou a ele 1 a 2 meses de vida. Uau. E aquilo ali, meu chão. Muito. Foi muito forte, né? Pouquíssimo tempo, né? E aí meu chão acabou e aí eu entendi. Aquela cova eu repreendi. Né? Eu repreendi na hora aquelas palavras do Senhor. Eu não aceito isso. Eu não aceito, porque a palavra de vida ou de morte está em tuas mãos, não na boca de um médico. E aí ali eu repreendi mesmo aquilo ali, repreendi aquele espírito de morte, porque eu entendi que era um espírito de morte. E disse, ai, Senhor, vem comigo, me ajuda, né? Porque eu só tenho a Ti, e a Ti somente. Vem conosco. E aí ele disse, olha, eu vou pedir o internamento de seu Paulo.
E vou pedir já que o hematologista venha vê-lo amanhã. E aí eu falei para ele, olha, ele tem um hematologista, ele fez justamente esse que atende aqui, que já era o que ele estava sendo acompanhado, né? Eu digo, então, vamos lá. Por volta de 4 horas da manhã, eu segui para o quarto e ele também. E no outro dia, pela manhã, começa a incessante busca para saber o que realmente era aquilo ali, né? Uhum. E aí as primeiras medidas foram sobre a questão transfusão sanguínea, que ele precisaria por conta da hemoglobina baixíssima e ele muito amarelo. O critério que eu tenho até uma foto aí, nossas mãos bem diferença de cores era Bem assim, amarelado. visível mesmo, né? E aí uma médica maravilhosa, assim, colocou nas nossas vidas. E aí ela começou a pesquisar, estudar, e aí vamos tentar fazer a transfusão sanguínea. Não tinha nenhuma bolsa compatível naquele dia lá no hospital. O sangue dele foi levado para um banco de dados em Recife. Uhum. Tu é que tipo, O negativo, só que que é difícil, né? Só que aí, como tem ele um outro. um fator que ele estava com a imunidade muito baixa, estava a recessividade do sangue menos, muito menos, como se- Não tinha não tinha compatibilidade. compatibilidade. Ele é o maior doador, né? E o Isso. receptor acho que é o AB, mas ficou o negativo. Os negativos, na verdade, acho que são os mais difíceis de encontrar, né? E além E de o ser O diz que é um dos negativo, mais difíceis. tinha que ser hemácias lavadas, todo um processo. Nossa. Porque ele entrou em hemólise, né? O corpo dele estava destruindo o sangue. Se ele tomasse um sangue que fosse estranho ao organismo dele, poderia morrer, ia ter choques, né? Nossa. Então, assim, foi uma situação muito delicada. Eu nunca me vi numa situação sem entender aquilo tudo. E aí comecei a pesquisar também, né? E Na Você verdade, formasse em medicina. ela se formou médica. Primeiro, ela em Capaz. Grey's Anatomy, ela se formou, né? Depois Grey's Anatomy, ela comecei fez a o pesquisar. aperfeiçoamento. Tinha que pesquisar, né? Porque a gente, Sim. Deus faz, mas a gente também tem que buscar os nossos meios, né? Uhum. Através da oração, de conhecimento também. Verdade. Até para você orar de forma específica, Exato, né? Deus diz que a gente não recebe porque a gente não sabe orar. Não sabe orar, Né? é verdade. Então era um dos meus medos quando eu começava a orar Uau. lá por ele. Eu dizia, meu Deus, me ensina, que o teu Espírito Santo vem aqui, me ajude. E o Paulinho, você estava sentindo o que lá no quarto? Quais eram os sintomas que tu tinha assim, no teu corpo? Muita dor No corpo inteiro. no corpo, na parte abdominal, né? Muitas dores. Eu não conseguia. Abre a foto pra gente já mostra. Tudo que eu me alimentava, eu punha para fora. Não conseguia, eu Sustentar nada. não sustentava nada. Então, o médico que me acompanhava, o hematologista, ele me acompanha até hoje, ele solicitou que fosse feito outros exames, um PET scan, que eles acreditavam que podia ser algo mais grave, como, por exemplo, um câncer em estado avançado. E foi feito esse PET scan e aguardamos o resultado chegar e foi negativo para qualquer neoplasia. E graças a Deus, né? E aí continua as buscas para tentar descobrir o que estava acontecendo. Nesse processo de busca, ele começou a fazer o tratamento em mim para doenças autoimunes. Que no caso foi com corticoides intravenosos, né? Pulsoterapia. A pulsoterapia, chamada pulsoterapia. E isso aí foi para resolver uma situação quando estava aparecendo várias outras que tinha que descobrir. Por exemplo, os rins, como foi falado no começo, os rins estavam com problema. O nefrologista foi e disse, vamos colocar o catéter para poder fazer a diálise. E foi feito. Comecei a fazer a diálise, a insuficiência renal era aguda mesmo, mas eu confiava que Deus estava nesse processo todo. Meu Deus do céu. E é o Shurek, Isso já foi no primeiro dia de internamento, né? Primeiro dia ele já estava assim, nessa cor. Ô, João, vê se aparece aqui. Deixa eu só aumentar o brilho aqui. Tá. Essa daqui é a mão dela, do lado da dele. A dele tá bem verde, bem...
Eu creio que nesse dia a hemoglobina dele estava por volta de 4,5, um homem de 1,80 m, quase sem sangue circulando para... Conseguiu focar? Caramba, muito amarelo. Então continuou, né, as buscas para tentar descobrir a causa disso tudo, dessa anemia, e não descobria-se nada. Foi colocado catéter, fazia hemodiálise quase que diariamente, né? Fazia hemodiálise. No início, de 3 em 3 dias. 3 em 3 dias, depois ela foi aumentando, e estava quase que insuportável a situação, né? Mas antes da gente sair desse primeiro período, nós passamos um período de 35 dias internados. Dentro desse período aí, houve várias situações, dentre elas, eu tive que fazer uma punção renal. Para fazer essa punção renal, tinha 2 procedimentos, na verdade, nesse mesmo dia. Era botar o permiquete, que eu estava com um catéter de diálise, e aí tinha que colocar um permiquete, que ia ser um procedimento que ia permanecer por mais tempo. E durante esse procedimento eu perdi muito sangue, coisa que eu não podia perder. Muito sangue mesmo. No bloco cirúrgico eu senti que molhava minhas costas, o sangue descendo. Até aqui o acesso. E o médico, depois que fez a colocação do permiquete, ele foi fazer a punção renal. Eu senti dores insuportáveis. Meu Deus. Dores insuportáveis mesmo. E não tinha como o médico me dar alta. Ele disse, quando terminou o procedimento, ele disse, você está de alta. Eu digo, como estou de alta, né? É a alta da morte, era? Parecia até, viu? Então, fui levado para o quarto, né? Fui feliz, fui até dizendo, olha, o médico me deu alta. Só que ela percebe o quê? Quando ele chegou, eu já falei, ele não volta para casa hoje. Quando eu olhei, os olhos dele já estavam amarelos novamente, a icterícia já estava voltando. E ele tinha perdido o acesso também do soro, ele não podia se desidratar. E aí ele se desidratou por conta da questão renal, né? Era uma questão puxava a outra, né? E eu falei logo pra minha irmã, olha, nós não vamos voltar não, vai ter alta não. E ela fez, meu Deus. E aí quando foi à noite piorou. Ele começou a urinar preto, da cor de Coca-Cola. Preto. E aí eu digo, meu Deus. Meu Deus do céu. Então fui encaminhado para a UTI. E a situação tinha se agravado, e a UTI, por ser mais diretamente com todo o procedimento lá, e foi intensificado lá, e fui levado para fazer também uma arteriografia, que era para saber se realmente tinha alguma coisa nos vasos, né? E mais um procedimento no bloco. Passei, acho que nesse período, 5 a 6 dias. Ele foi para a UTI também por conta que a suspeita era que ele poderia perder aquele rins, que foi feito a punção. Poderia ter tido algum vaso daquele ter rompido, ter causado uma hemorragia interna, né? E como o homem precisando de sangue, iria passar por uma cirurgia. E aí a médica dele me ligou, angustiada também. Olha, Fádia, tenha fé, eu sei que você tem fé. E ela dizia assim, você tem... O santo de vocês é muito forte. Façam a reza de vocês. E aí eu digo, vamos orar. E aí a gente chamou algumas irmãs de oração, minha irmã aqui, né? E a gente começou a interceder por ele por volta das 4 horas da tarde, porque ia ser feito essa arteriografia para ver, e também ia ser feita uma tomografia com contraste. E ele também não poderia tomar contraste por conta dos rins. E aí a gente começou a orar, interceder, e eu só podia visitar ele, agora como é na UTI, só no outro dia à noite, né? Quando eu chego lá no outro dia à noite, que eu olho a urina, você crê, irmã? Já estava amarelinha, já não estava mais preta. Meu Deus. E eu digo, Jesus, tu tá no negócio, né? E aí, mais uma vez, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, tu estás aqui. E aí falei para ele já estava um pouco triste, né? Ele já estava assim, vou morrer. Debilitado, estava muito debilitado. Tava pedindo perdão a Deus, irmão? Já tinha pedido, já estava pronto. Já estava assim, Senhor,
Se eu for me guardar, desculpa aí qualquer coisa. Bem depois, quem ia voltar para casa, né? Não aconteceu. E aí o médico também iniciou outro tratamento porque, pelos quadros clínicos, pensava-se em outra doença, né? Uma doença autoimune. E aí começou, ele disse, olha, Fátima, eu vou pedir para ele um rituximab. É um estilo, uma quimioterapia, só que é uma medicação de alto custo, o plano não repassa assim para o paciente logo, mas como é de urgência, a gente vai tentar. E aí a gente também já ora em cima disso aí. Jesus, se for da tua vontade de tomar isso aí, vai à frente que o Senhor que tá com a gente, então... No outro dia, a medicação foi liberada. Meu Deus. E aí ele começou... Que geralmente são medicamentos, né? E são demorados, né? Então, assim... toda uma burocracia, assim, a gente né? via a mão de Deus em tudo. Né? Tudo, todos os exames eram... Sempre o que eles planejavam, Deus ia... Surpreendia mesmo. E como tu perguntasse aí, já estava pronto para a morte, tá? Quando iniciou o tratamento, né? Posteriormente, poucos dias depois, o médico nos deu alta. Então, vim para casa, passamos aqui 18 dias. Isso foi 18 dias. E tu acredita que essa alta que ele deu mesmo foi para... A alta, ela ficou muito feliz. Fiquei muito feliz, mas assim, com muita preocupação. Que era como se eles não tivessem o que fazer, né? Aquela alta, às vezes, que eles não têm o que fazer, né? Não, assim, ele vinha prescrito para fazer hemodiálise, né? 3 vezes por semana, tal. Vinha tomando um imunossupressor. Ele ficou diabético, né? Ó, ele ficou diabético. Muita medicação. Ficou fazendo hemodiálise, né? Problema renal. Aí o que você imaginar ele tinha, porque, para resumir, né? Porque atingiu muitos órgãos. Ele teve problema de fígado, baço aumentou. O que você imaginar, Paulo teve. Tomava 3 insulinas no dia. Fora medicações, assim, complicado o quadro. Então, assim, a responsabilidade agora ia ser minha, né? Em casa. E eu digo, Jesus, minha gente. Tinha noite que eu não dormia, era só intercedendo. Quando ele dava aquela ressonada, eu digo, Jesus. E eu clamava muito assim, Senhor, passa do teu sangue no sangue dele. Clamava muito com esse propósito, né? E foram 18 dias, nós comemoramos nossas bodas de... 22 anos. 22 anos de casado, de porcelana, né? Ele estava com um hematoma enorme no braço, porque tinha extravasado sangue quando ele fez a transfusão, uma das transfusões. O braço ficou dessa altura aqui, e da cor da minha camisa, pronto, roxo. Não tem a cor mais aqui, mas não tem veias. Aí veio prescrito para a gente também ainda acompanhar o tratamento com o tal do rituximab, né? Que é uma química. E essa quimio também ressecou um pouco as veias dele. Ele ficou praticamente com as veias ressecadas. Fazia exames todos os dias pelas veias da mão, né? A menina recolhia em casa, com toda... não podia entrar em casa com sandália. Até hoje ainda a gente já se acostumou com isso. Eram muitas restrições alimentares, restrições ambientais. Ele não podia ir para onde tivesse muita gente, por conta da imunidade. Sim. Passamos em casa 18 dias. No final desses 18 dias, foi dia 9, nós comemoramos o aniversário de casamento. Dia 10, novamente, eu digo o dia mal. Estava ali a porta batendo e tudo surgiu novamente, né? Eu com vômito, com fezes. Foi terrível. Aí fui para o Monte Sinai. Monte Sinai não tinha muito o que fazer, né? Então ela entrou em contato com a médica que nos acompanha e a médica foi e disse, olha, eu transferi você para cá agora mesmo, para Caruaru. E fui transferido para lá com muitas dores abdominais, a urina escureceu novamente, estava preta e muitos episódios de vômitos, né? E Deus estava providenciando tudo. Como no início a médica que nos acompanha, Deus colocou ela assim de uma maneira muito maravilhosa na nossa vida. Deus usa até os ímpios, né, para te abençoar. E foi isso que aconteceu. Deus usou aquela mulher para ser bênção na nossa vida, tanto na minha quanto na dela. Assim, amor. Eu vi o amor de Deus através da vida dela. Porque o cuidado dela com a gente era cuidado de
de gente amiga, de gente realmente assim, Sim. gente da gente, sabe? Uma pessoa super humana, uma pessoa maravilhosa. Muito E amável. quando chegamos lá em Caruaru, eu fui logo solicitado a procalcitonina, né? Não, antes disso, né? Quando ele chegou aqui no Monte Sinai, eu entrei em contato com ela. Ela estava. Era um domingo, mas ela prontamente, ela sempre me respondia rápido assim. E aí eu falei para ela: olha, Paulo não tá bem. Começou com um quadro de infecção, com vômitos e diarreia, e a gente tá aqui no hospital. Ela fez: olha, Fátima, não fica aí não. Os médicos deles todos são aqui. Nós já conhecemos todo o proceder dele. Aí, peça os exames básicos, me envie. Aí, quando eu enviei para ela, fez, ó, hemolizando ele não está. Porque as hemoglobinas estavam normal, mas ele estava com alguma infecção. O leucócito estava alto. E aí ela fez, olha, mandei a foto para ela também de um momento que ele foi lá no banheiro e aí isso era sangue. E ela fez, não. Essa transferência com urgência agora para cá. Eu não estou de plantão, mas amanhã eu estou no hospital e aí vou lhe orientar o que é que você já vai pedir ao plantonista do dia, né, no caso do domingo. Assim que você chegar, eu quero já alguns exames e vou lhe solicitar. E aí me fez tudo por WhatsApp e disse mais, diga meu nome ao plantonista, diga que sou eu, a médica dele e tal. E assim eu fiz, mas chegou lá. Um dos exames que ela pediu foi a procalcitonina, né? Que é um marcador inflamatório, né? Que mede de 0 a 10. 0 a 5 é um nível indicativo de infecção sistêmica severa. Não, até 2. De 2 a 10 já é um risco muito alto. O meu estava 48,6. Ele já estava com sepse. Um negócio que marca de 0 a 10, tu estava com 48,61. Misericórdia. Mesmo assim foi descartado hemólise, né? Não tinha hemólise. Meu Deus do céu, que loucura. Foi feita tomografia nesse período para saber novamente se havia alguma causa maior de sangramento interno ou coisa pior, mas negativo. E era assim, não sabia o que era que estava infectado, mas o que era não. Qual era o órgão, né? Onde era que estava proliferando? Como eu tive esse ressecamento das veias, era feito. Teve dia que foi feito 7 acessos diários. Porque eles fugiam, eles estouravam, né? A veia estourava. E aí. Ai, meu Deus. Era complicado. Segundo o internamento dele foi bem traumático. Muito traumático. E tua cabeça, Paulinho, como era que estava em relação a Cristo, a tudo? Tem uma frase, inclusive, de Priscila Dávila, que quem cita muito essa frase é Tamiris Garcia, né? Vocês conhecem Tamiris Garcia, uma cantora gospel? Não. Mas vocês devem ter ouvido já aquela música dela, Aquieta Minha Alma. Mas Meu Coração Ouvir Tua Voz é uma das canções dela que é muito famosa. E aí, ela sempre cita essa frase de Dávila, que ela disse que para Jesus, se é assim que trata teus amigos, não me impressiona que tenhas tão pouco. Né? E muitas vezes a gente tá num momento tão desafiador assim, e eu entendo que algumas dores Deus ele reserva só para amigos mesmo, viu? Porque para você passar por e meu Deus, tem que estar muito comprometido com o Senhor. Quando estava angustiado, ele falou assim, né? Porque te abates, minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Né? Então essa era a minha meu auxílio, Deus meu. Esse segundo internamento ele foi mais traumático ainda, né? Porque falta de acesso, daí veio a médica e disse, olha, faz um acesso central para aliviar essa situação de dores, né? Que não tinha até hoje, você pode observar, eu só faço retirada na mão, não tenho acesso. E tu perguntasse sobre a minha mente, minha cabeça. Como era que estava, né, tua vida espiritual, com todo o sofrimento? Estava bem, tranquilo. Eu não reclamava
não dizia que estava doendo, não sentia dores, porque Deus estava Afofando o leito, como eu pedi me antes. consolando o tempo todo. Não sentia dor alguma nesse segundo período, porque Deus estava me levando nos braços. E chegou um momento também que eu não suportava. Eu disse para Deus, olha Deus, eu Tô dando conta, não. não aguento mais. Cheguei para ela e disse, ó, amor, eu não aguento mais. Eu estou pronto para partir. Aquilo para mim foi tranquilizante, porque eu acabei relaxando. Disse, Deus agora faz a tua parte. Né? E Deus estava trabalhando nesse período e eu estava lutando com minhas próprias forças. Mas Deus já estava à frente de tudo. Uhum. E no quarto, debilitado, veio surgindo outras situações, então fui encaminhado para... Ele ficou sem se alimentar, ficou sem urinar, sem defecar, né? Assim, acho que em torno de quase 10 dias. Quase 10 dias. Né? Então, sem sair ainda diagnóstico. Foi em torno de 10 dias, isso até você partir para UTI novamente, né? E aí foi descoberto que ele estava infectado por citomegalovírus, né? Uma doença oportunista para quem está imunossuprimido. E Tá aí, com a imunidade bem baixa, isso né? tinha atingido já estômago e intestino, né? Estava com a paredes intestinais edemaciadas. E teve que ir novamente para a UTI. Para UTI. Só que esse período na UTI foi terrível, porque eu fiquei num leito. Acho que antes de tu ir para a UTI, vamos voltar um pouquinho, tu intercorreu, né? Sim, teve intercorrência. Porque como ele passou esses 10 dias sem defecar, era por sonda, né? A urina dele era medida por sonda. E aí ele teve uma Estava noite... no quarto. Teve uma noite que ele olhou assim para mim, me olhou estranho. E eu fiz, tá sentindo alguma coisa? Aí ele botou a mão assim no coração. Tô. Eu disse, eu vou chamar a enfermeira, fica aí. Nisso ele já estava no isolamento. Ele não podia ter contato com outras pessoas, né? E nós ficamos no quarto em isolamento. E aí eu fui chamar a enfermeira. E quem veio foi a enfermeira-chefe. Porque as outras estavam... Era horário de... Isso. Não, eu creio que... Ou refeição era... Elas estavam trocando os plantões. E aí ela veio. Já estávamos conhecidos naquele hospital. Uhum. E já tínhamos feito amizades também, né? E ela veio e fez... O que houve, seu Paulo? Já todos conheciam ele. Aí começou, aí fez... Paulo não tá bem, não. Aí correu, chamou outra. Quando ela chamou outra, já vieram com um aparelho de fazer um eletro. Fez eletro. Colocaram oxigênio nele. E aí ela fez, ó, vamos chamar o médico. Quando eu olho, o quarto já estava lotado de enfermeiros. E eu digo, meu Deus, o que houve? Você fica sem acreditar numa... Uma parada. Não teve uma parada, mas o médico veio fazer uma gasometria de urgência. E aí ele teve uma acidose metabólica. Ele intercorreu, ele foi levado com o leito da cama, tiraram com tudo. E ali eu me desesperei. Ali eu entrei realmente em choque. Ele tinha passado a tarde se despedindo. Ele tinha dito, olha... Né? Ele já tinha chegado no limite dele, porque ele já estava sem andar, já mais de 10 dias sem se levantar do leito. Eu que levantava ele, colocava numa cadeira, dava banho nele com o maior cuidado. E... todas as necessidades eram feitas no leito, né? Estava usando fraldas, imagina a situação. Todo um desgaste assim, emocional. Desgaste emocional já estava, Demais, né? Sim. E já era o segundo momento, então ali ele realmente já estava se entregando. Entreguei os pontos. E ele disse a mim, olha, o Senhor vai cuidar de ti. Eu queria muito, né? Uhum. Aí ele disse assim, acho que tenho muito ainda para ensinar aos nossos filhos, para cuidar de você, mas se Deus permitir que eu viva, bem. Se ele me levar, filha, ele vai cuidar de ti. Eu disse, amém, mas eu creio que você vai ficar aqui, amor. Não era, amor? Eu disse, eu creio, meu filho. Não fala isso, não. E eu creio que isso é para a glória dele. E Deus me dava uma paz que eu não...
A gente não sabe a paz que excede todo entendimento, a gente nem entende aquele momento, mas realmente naquele momento que foi levado com o leito, né, que eu vi, acho que tinha umas 7 pessoas ali naquele quarto. E levaram com urgência para ele fazer uma hemodiálise e uma transfusão de emergência. E ali eu me vi sozinha, comecei a chorar. Eu nunca tinha visto ela chorar em nenhum momento. Ou melhor, eu não vi em nenhum momento ela chorar. Sempre sorridente, sempre feliz, dando aquela palavra, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Mas nesse dia eu desabei aos pés do Senhor. Na minha frente, não. Foi na hora que levaram ele, né? Eu não podia acompanhar, então ali eu desabei. E interessante que durante o período desse internamento eu estava lendo o Novo Testamento, né? Os milagres de Jesus, e eu queria... O Senhor me fez, né? Passar aqueles dias me alimentando daquilo, porque o Senhor queria alimentar realmente o meu espírito para que eu pudesse estar preparada para o que viria. E naquele momento eu me entreguei os pontos e eu disse, essa conversa, ele já tinha dito assim, estou vendo uns anjos, está tendo uma conversa celestial lá, eu creio que vão me levar, meu filho. Está tendo uma reunião e eu estou preparado. Conta essa história, menina, que eu adoro essas experiências espirituais. E ele dizia assim, olha, eu estou preparado, tu te prepara. E eu disse, meu Deus, como assim tu estás falando com ele? E para mim não, né? E era aquela... uma luta realmente, né, entre a carne e o espírito, porque a nossa carne é acreditar no que vê e o nosso espírito nas promessas do Pai e naquilo que o Senhor tem falado, né? E chorei, me desesperei, mas aí liguei para minha irmã, para minha mãe, para contar, né? Porque eu precisava contar para os meus filhos. E aí eu recebo uma mensagem da minha filha. Depois que ele foi levado, um tempinho depois, ela mandou uma mensagem para mim. Eu estou aqui com ela, se você quiser que eu leia. Lê. E aquilo trouxe muito conforto ao meu coração. É tanta coisa que a gente vai experimentando, porque Deus vai tratando com todo mundo. Com todos da família. Né? E assim, nós nunca tínhamos saído de casa sem nossos filhos. Sempre com eles. E aí houve essa situação toda, né? E eles se viram sem pai, sem mãe, né? Só com Deus. Então também tiveram experiências com Deus, né? Sim. Adolescentes, a minha menina tinha 14 anos na época. E ela botou assim, mãe, quero que a senhora saiba que Deus falou comigo, numa noite que eu estava triste e aflita. Ele disse que pai ainda tem muitos anos pela frente. E quando ele se for, já idoso, ele vai para o seu reino. Estou calma e tranquila, pois sei que o Senhor sabe de tudo. Então, quando não era um, sempre fortalecia o outro, né? E ela era mais resistente, o meu menino não. Meu menino desabava em lágrimas, chorava, clamava. E foi momentos assim com os nossos filhos também tremendo, né? Porque foi crescimento espiritual para todos. Fortalecimento mesmo ali ou se já lançava aos pés de Jesus, que era a nossa segurança, a nossa rocha, ou ia confiar em quê? Né? Nesse período eu cheguei a fazer 32 transfusões sanguíneas. Veio sangue de vários estados do país, devido à situação do sangue ser bem específico. Então, eu fui levado para a UTI, né, mais uma vez. E nesse período que eu fiquei na UTI, não, fui colocado... Essa partezinha aí. Foi mal. Porque, assim, nesse momento, a médica dele não estava. E eu preciso falar, porque assim, detalhe. Foi um amor tão lindo dessa médica que eu não posso deixar de contar assim. Mesmo, viu? Foi enviada de Deus mesmo. E aí ela, naquele momento que eu estava chorando, ela me manda, como é que tá seu Paulo? E aí eu fiquei assustada, né? Aí eu falei para ela, ele intercorreu. Ela fez, como assim intercorreu? Ninguém me avisou nada. Fez, mas ele intercorreu, doutora. Ele foi para o posto 3. Aí ela fez, então tá bem. Se ele não foi para UTI, ele tá bem, ó. E aí ela falou, passou mais um tempo, aí ela disse assim, já eu vou aí falar contigo. Eu disse, não, doutor.
Eu disse assim, não, doutora, fale logo o que é que está acontecendo, que eu estava sem ele e ele estava fazendo a hemodiálise, né? A hemodiálise tem que ser muito lenta, por conta que estava com poucas hemácias, né? Pouco sangue. Então, era bem lenta. Por todo o processo, né? Como ele estava bem debilitado, tem que ser lento. E eu acho que ele passou mais de 5 horas, por volta de 6 horas fazendo hemodiálise. E aí, outras taxas dele lá deu alterado, e aí o esposo dela é cardiologista. E era a inauguração do consultório do esposo dela. E aí ela chegou lá, linda, maravilhosa, com o esposo, ela muito educada, me apresentou o esposo, fez, olha, trouxe ele para ir avaliar seu Paulo. Se acalme, seu pai vai ficar bem. Você tem fé, você é uma mulher de fé. Eu disse, sou, doutora, mas hoje eu me entreguei. Ela fez, não, que é isso, você é mulher de fé, vamos ter fé. Eu tô aqui, a gente vamos nessa junto. E aí, com pouco eu vejo ela arrastando equipamento. Ô, doutora, por que não me chamou? A senhora toda no salto, e ela brincando, né? A gente já tava bem amiga. E aí ela chegou, fez exames. Aí ele conseguiu fazer as necessidades, né? Conseguiu defecar. E aí lá vem ela gritando pra mim. Ele conseguiu. Vamos escolher material para fazer um exame, não sei o quê. E aquela alegria dela, e aí eu digo, meu Deus, que médico faz uma coisa dessa? Se não tiver amor, né? Então, assim, o cuidado de Deus conosco era nos mínimos detalhes. Era cada enfermeira que chegava, uma enfermeira dava uma palavra. Assim, fomos tratados muito bem como seres humanos, porque geralmente em hospitais a gente tem aqueles descasos, aquelas coisas, mas em nenhum momento Deus assim foi... A gente via, né, o Senhor nos guardando, nos livrando em todo o tempo. E passou, né? Aí aqueles exames foram feitos e foi quando foi detectado realmente o citomegalovírus, que aí vai ser a história que ele vai para UTI agora. Fui para UTI, né, e fiquei colocado num leito que era no centro da UTI. Naquele local eu via quando chegavam os pacientes, quando intercorriam, quando saíam os mortos, era troca de plantão, retirada de medicamentos, e eu era um paciente consciente ali. Eu via tudo o que estava acontecendo. E aquilo foi me causando muito medo, posso dizer medo, porque estava me trazendo dor na alma já. Chegou o momento que eu falei para o médico, doutor, consiga um outro leito que não seja próximo aqui de onde eu estou. E ele foi e me colocou em um leito mais isolado. E isso já fazia passei cerca de quantos dias, tu lembra? Nesse internamento? Eu acho que foi em 6 a 7 dias. Aí o médico, quando me colocou nesse leito, no mesmo dia, o meu hematologista foi lá e me deu alta para voltar para o quarto. Né? E nessa situação, eu já era imunossuprimido, né? E tinha que estar reservado num quarto separado. Era uma situação devido ao Covid também, eu não podia pegar mais nenhuma infecção. Teve muitas situações que ela sabe mais do que eu. Essa parte aqui faz de tudo. Após essa intercorrência, aí descobrimos que estava com citomegalovírus, né? E aí, alguns dias depois, ele começou tossindo. Não sentia muita coisa, mas estava tossindo e querendo corizar. E aí a médica dele, atenciosa, me fez, seu Paulo, você está gripado? Eu, não. Ele fez, não, doutor, não, estou bem, você está gripado. Como eu te falei, eu não sentia nada. Não sentia falta de ar, não sentia nada nos pulmões, não sentia dor, nada. Você está gripada? Eu digo, não, doutora. Aí ela escutou ele, examinou, ela fez, seu Paulo está gripado. Eu pedi um raio-x de tórax. E aí ela fez, né? Depois ela me chamou fora do quarto. Quando chama fora, né, você já sabe. Quando ela chamou, eu digo, notícia boa não é. Me pegou nas minhas mãos, ela estava gelada. Disse, doutora, a senhora está gelada, o que é isso? Me assustei, né? Ele fez, olha, seu Paulo está com infecção no pulmão. Vou pedir parecer de um infectologista.
Espero que não seja Covid. Coitado. Suspeitou de Covid, aí vocês vão ter que sair daqui, vocês vão ter que ir para o isolamento do Covid. Já não vai ser mais comigo. E aí ela já estava, quero falar com sua irmã, sua prima, aí pegou o telefone de Keila, de Sara. Vou entrar em contato, porque ele já está numa situação dessa. E vi outra doença sobreposta a essa, né? É agravante. Então, estou muito preocupada. E aquilo me deixou meio angustiada, né? Só que isso, ele no quarto, ele já pensou que era outra coisa, né? E aí eu falei, ó, porque estão suspeitando que tá com Covid, a gente não vai ser mais, vai poder mais ficar aqui, não. Fui levado para uma UTI do Covid, onde recebia o oxigênio de alto fluxo, Uhum. né, que era, e para mim era normal. E ele não estava sentindo nada, só que ele já estava, a oximetria dele em 84. E 5. E ele não estava sentindo nada. Falando normal, não Eu até tinha brinquei com o médico, chiado. assim, o médico chegou no quarto, da UTI, Paulo, eu vou ter que te entubar. Mas aí já foi muito depois. Não foi nesse período que eu estava na UTI, né, do reservado lá, do Covid. Tanta gente que morreu só nessas intubação mal feita. Mas eu estava tranquilo. Pra tu ver, eu estava assim, conversava com ele, eu tô tão bem. E aí ele fez o teste, né, do Covid, deu negativo. Mas aí a tomografia do pulmão deu focos in vitro. O que tudo indicava era uma pneumocistose. E aí a médica dele me ligou novamente desesperada. Olha, Fátima, ele tem que ir para a UTI. Não tem o que fazer. Paciente imunossuprimido, citomegalovírus, doença oportunista, e agora, quer dizer, já atingiu o estômago, intestino e agora o pulmão. Tava ficando generalizado, né? Isso, ele já há mais de 12 dias que não andava. E, sim, outra coisa. Ele estava bem demasiado. O líquido dele estava indo para a extremidade, porque a albumina dele foi para 1. Uhum. Ficasse As coisas magro complicadas. 64 quilos. Só ficasse com a cabeça, não foi? Só tinha a cabeça. Horrível. Tem a foto aqui. Meu Deus, bota aí também pra gente mostrar. Tem a foto de quando ele colocou a sonda, né? Porque ele não se alimentava. Né? Eu não me alimentava. Passou por todo tipo de humilhação, eu digo assim, né? Porque Os pulmões eles ficaram comprometidos em 98%. Olha pra aí. Meu Deus, praticamente 98%. tudo, né? Foto aí, Eu tenho fotos aqui do pulmão não tem. dos pulmões. Né? E Meu Deus, 98%. 98%. Posso até mostrar aqui, eu acho que eu devo ter aqui. Tem. Ó, não sei se dá para ver. E como foi a conversa que tu ouviste dos anjos? Que tu já tava tendo a certeza que ia se embora? Aí já foi... Já na reta final? Já tá na reta final. Ele já estava internado aí, ó, no... Meu Deus, isso aqui é o pulmão infeccionado. Tudo... Gente do céu. Eu vou abrir isso daqui pra eu ver se veja se tem, acho que aí tem todas as fotos. Meu Deus. Isso aqui são os irmãos que foram te visitar, foi? Foram fazer doação. Tem essa foto aí? Tem, mas deixa eu mostrar no celular, vai ficar melhor. Aqui? Inclinar. Deu para focar, João? E aí, quando ele foi para a UTI, né, diante dessa situação, na mesma noite eu tive um sonho, ele entubado, né, e no outro dia eu falei para minha irmã, olha, eu sonhei, ela fez, ó, provavelmente ele será entubado, pelo o quadro e a progressão do quadro, eu não duvido muito não que ele seja entubado. Então, assim, eu já estava me preparando. E aí, ele foi entubado, né? O médico tinha dito, você vai ser entubado, né? Eu digo, mas doutor, eu estou tão bem, respirando tão bem aqui. Eu achava que estava pronto para receber alta. Só que não era isso. Aí o médico, você vai ser entubado. Eu digo, posso lhe pedir algo? Ele, pode. Eu
quero fazer uma videochamada para minha família. Para mim, ali era a minha despedida. Pronto, nessa tarde ele teve o sonho com os 6 anjos ao redor do leito. Que eu fui visitar ele antes dele ser entubado, né? Conta. Conta. Eu via 6 anjos ao redor da cama, Uau. protegendo. Ponto. Aí eu falei para ela, tem uns anjos aqui ao meu redor, eu acho que estão aguardando para me levar. Aí ocorreu todo o processo depois. Só que não era, né? Os Só que anjos não estavam era. lá para lutar a guerra que precisava ser lutada, né? Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Meu Deus. E foi travada ali uma guerra não só física, mas uma guerra espiritual também. E Foi feito orações, né? Clamamos, a igreja clamou, a igreja se levantou em oração, e eu não sabia de muita coisa que estava acontecendo fora, porque não queria saber de notícias externas, já que estava vivendo uma situação bem difícil ali, e a parte da ser entubado. Então falei com as crianças, me despedi, beijos, tchau. Meu Deus, que ligação difícil. coisas que não se faz, né? Porque coisa em UTI não se faz, então, por conta da providência de Deus. Foi feito, né? Ele falou com nossos filhos já estavam em Caruaru porque iam fazer visita a ele, só que aí ele piorou, né? O quadro se agravou, ia ter feriado no dia 2 de outubro, né? E aí as coisas pioraram e eles não podem entrar, né? Em UTI, por serem de menor. E... Mesmo assim, eu ainda consegui visita deles. Não, mas não UTI não. Antes, né? Antes, não UTI não. Mas aí foi feita, ele falou, né? E no outro dia, quando eu chego para visitar, porque como era só à noite as visitas, ele estava entubado. Só que ele estava entubado e ele estava, como eu já falei, né? Bem inchado, estava endemasiado. E ele estava amarelo. Totalmente ictérico. Nós não temos fotos porque na UTI não era permitido entrar com celular. E nesse dia minha irmã estava lá. Eu disse a ela, entra, eu vou ficar Fiquei só um momento, a gente ia dividir a visita. E a gente tocava assim nele, o líquido já saía. Meu Deus. Liquento. Isso aqui dele era completo eu chamo de válvulazinhas, né, de medicações. E você imaginar de maquinário tinha, a visão que eu tinha tido realmente aconteceu, porque eu não só vi ele entubado, eu tinha dito a ela, eu vejo ele entubado e cercado de muitos aparelhos. Eu não entendia. E assim foi feito. Ele, muito antibiótico, né? Isso aqui dele era todo roxinho, de tanto testar para ver a glicemia. Roxo, assim, é indescritível como um ser humano pode ficar naquele formato. Eu não sabia o que era. Essas juntas a gente não via. Dedo não sabia, porque era algo assim. Parecia aqueles sapo boi, monstruoso. Né? Deformado, totalmente deformado. E minha irmã, quando saiu, ela disse: minha irmã, o negócio aí tá sério. Eu disse: mas eu ainda consigo ver vida ali. Ela fez: meu Deus, eu pensei que eu estava ficando louca. Eu também vejo vida, eu vi vida lá. E naquela noite, a médica tinha nos chamado. A gente fez essa visita, a gente viu que o caso dele realmente era gravíssimo. A médica dele nos chama, como eu falei, né, é muito amiga, e ela fez: olha, Fátia, prepara teus filhos. A situação de seu Paulo não é boa. Você precisa estar preparada. Né? E aí vai dizendo, né, contando lá em termos técnicos, né, que acho que Deus fazia assim nos meus ouvidos, pum, e parece que eu não escutava aquilo, não. Ele não queria que eu escutasse, né? Meus ouvidos tapavam. E depois minha irmã era que me explicava toda aquela situação lá. E ela disse: olha, os médicos têm para fazer, já foi feito. Você tá vendo aí a situação do seu Paulo? Eu disse: doutora, mas eu creio. Vocês fazem, respondi a ela, vocês fazem o que tem que ser feito e Deus vai fazer a parte dele.
Algo louco, né? É, Humanamente falando, algo louco. a Bíblia diz que foi Moisés ou Abraão, eu sempre confundo esses dois personagens, creu contra a esperança, né? E foi assim que Deus me fez ver. Literalmente. E Deus já tinha me dado uma palavra, que eu não me guiasse pelo que eu visse, Uhum. né? Que ele me deu aquela palavra lá do servo de Eliseu, se não me engano, que ele manda abrir os olhos, né? E ele vê espiritualmente aquela guerra, por isso que eu digo que a guerra foi também travada espiritualmente, Sim. porque ele falou, não seguia pelo que tu vai ver, não. E realmente, o que eu via era uma pessoa já praticamente morta, né? Como um médico nos falou, né? Dali, se coloca num saquinho e se leva para enterrar, na situação que ele chegou, E né? muito menos, né? Ele falou. Por muito menos, se enterra. E não foi feito assim, né? Porque Meu a palavra do Deus. Senhor, ela é viva e eficaz. E ali, como uma louca mesmo, muitas vezes fui visitar ali ele e eu começava, já entrava cantando. E aí, muitas vezes eu pedi, cantei muito aquela... Existe um rio, Senhor, diante do trono, né? E eu pedia para que Jesus passasse daquele rio, com águas que curam, com águas que saram. E eu pedia para Deus passar em cada célula dele, em cada órgão, em cada sistema, porque eu não sabia onde era. Então, Onde o Senhor, era. o Espírito de Deus me levava a orar naquele leito de forma louca mesmo, assim, humanamente falando, louca. E até hoje não se descobriu de onde veio a infecção. Onde estava. Deus tinha falado antes, né? Ia confundir os médicos. Foi algo assim. Foi em sequência, né? Foram doenças em cima de doenças Porque sequenciais. eles trataram Eles tratavam clinicamente. o que estava acontecendo, Exato. mas não sabiam a causa. Exato. Não é verdade? É. Não sabia a A causa. uma das causas, né, foi uma anemia hemolítica adquirida, que ele trata até hoje, né? Se previne para que não aconteça algo de novo, mas a gente crê que não vai acontecer porque nosso Deus, ele é fiel. E, enfim, Deus... Deixa eu te contar. Eu estava entubado. a Quando experiência você dele. está entubado, você não sabe de nada. Você está morto. Tu estava apagado. Está entubado. Ele estava Meu Deus. em coma induzido. Induzido. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. Porém, Deus me mostrou como eu estava, o meu estado, o meu corpo. Por 2 vezes ele me mostrou, eu via meu espírito sair do meu corpo e ficava lá o corpo estendido, sem forma, sem extremidades. Eu via aquela coisa gosmenta estirada lá, morta. E eu não entendi o que era aquilo. Estava morto. Eu tentava lutar, tentava sair daquele estado, mas eu não conseguia. Eu estava morto. Aí, depois que você vê e ouviu esses laudos todos que a gente conta aqui, você percebe o estado que eu estava. E Deus me mostrava ali que eu estava morto. Não dependia nada de mais ninguém. Era somente Deus que podia fazer alguma coisa. E fiquei durante 13 dias. Isso? 13 dias. 13 dias entubado. No 13º dia, 12º, né? Começou a ser sedado, né? Tirado medicamentos para poder voltar. Então, sem nenhuma expectativa mais dos médicos, Deus, volta. E você imagina, né, para uma mãe contar, ter que falar, quando a médica veio nos pedir para que a gente preparasse nossos filhos, né? Uma experiência, assim, amarga, viu? Tu sentou com os dois. Que eu tive que chegar em casa, né? Isso, eles já estavam lá em Caruaru. E a gente do lado de fora mesmo, e aí, mãe? Eles todos alegres, olha. Eu preciso contar para vocês o que a médica nos falou, né? Preparar para vocês, né? E aí comecei a falar, eu e minha irmã, ainda bem que estava a família toda, meus pais estavam lá. E aí meus meninos desabaram, a céu aberto ali, me abraçaram, começaram a clamar e a chorar.
E ali eu digo, meu Deus. E meu menino gritava assim, meu Deus, o que eu vou fazer sem meu pai? Não leve meu pai. E é angustiante para uma mãe ver se está numa situação dessa, né? E eu digo, meu Deus, como eu vou lidar com tudo isso? E aí eu chamava, vem aqui, Jesus, me ajuda. Me ajuda. E naquela noite ali foi noite de trevas, né, pra gente. O menino deitava assim na cama, aos meus pés no colchão, e eu escutava os ossos dele se tremerem, né? De tanto que ele chorava e a alma angustiada, né? Clamando ao Senhor pelo pai, né? A minha menina, como eu falei, ela é mais reservada, mas todos nós tristes, ela dizia, mãe, pare de falar isso, meu pai não morreu, não. Deus falou comigo. E aquilo, aquela luta, como eu te falei, né? O que a gente tá vendo e o que Deus prometeu. Eu digo, meu Deus, me ajude. Me ajuda, Jesus, vem aqui porque eu não sei lidar com isso. E aí o Senhor vai dando graça necessária a cada dia. O Senhor vai nos sustentando, fortalecendo nossos filhos. E Paulo passou esses dias, né? Depois desse dia, que foi levantado realmente mais um clamor pela nossa igreja, antes tinha sido feito um relógio de oração. E só achava mesmo clamar, né? Porque a situação dele era terrível. E nós nos pusemos aos pés do Senhor, em jejum e oração. E o Senhor nos atendeu, graciosamente, né? Lembrei agora que Ele foi o médico, atendendo. quando falou assim, que ele vai ter de 1 a 2 meses, aí completou 2 meses que eu estava internado. Estava no prazo, né? Estava no prazo. Estava no prazo dos 2 meses. E eu entubado, Deus mostrou que a igreja estava em oração. Havia uma guerra espiritual muito ferrenha. Aqueles 6 anjos que estavam ali no meu leito, eles agora estavam batalhando numa guerra muito forte. O diabo estava tentando impedir as orações subir. Mas os 6 anjos lutavam com espadas e banhadas e venciam. Tu via essa cena, né? Eu via várias igrejas, milhares de pessoas que concentravam suas orações num só lugar. E eu não entendia por que aquela luta. Mas eu via meu corpo estendido e aquela luta prosseguia. Era a luta para que eu fosse preservado. Só quando eu saí, eu perguntei para ela, amor, como é que eu estava? Como é que estava meu corpo? Meu corpo estava assim, assim, assim. Ela estava, tu não tinha forma, tu estava dessa maneira, estava o líquido saindo da tua pele. E eu entendi que aquilo era Deus me mostrando que foi Deus que me trouxe a vida novamente. As 2 vezes que eu vi meu espírito sair do corpo, eu percebi, eu estava morto. Até eu disse para ela, amor, eu fui 2 vezes no meu próprio enterro. Eu digo, 2 vezes eu fui no meu enterro. Mas nunca chegou até o cemitério. Porque Deus não permitiu. Foi o processo de restauração foi rápido também. Foi surpreendente quando eu saí do... O sangue dele ficou laranja. Sacou aqui. A hemodiálise, quando era feita, quando eu falei que ele estava amarelo, quitérico, né, lá entubado, a menina que fazia, a enfermeira que sempre cuidava dele fazendo a hemodiálise, ela dizia, eu fazia de tudo para não me encontrar contigo lá. Eu nem ia aguentar te ver, mulher. E aí teve um dia que ela se encontrou, ela fez, Fádia, que coisa linda. Eu já entrei cantando, eu não tinha visto ela, porque ele estava em isolamento, né? Era uma salinha onde as enfermeiras ficavam, e a outra salinha onde estava ele, com todo aquele arsenal lá de... Era um isolamento do isolamento. Isolamento do isolamento.
Era um cuidado. Ele estava sem imunidade nenhuma, né? E para entrar lá no quarto eu tinha que colocar roupas, né? Capa, não podia vir com a roupa amarrava o cabelo, era todo um protocolo para visitar ele. E eu tocava, viu, nele todinho. Eu ia orando, levantava o cobertor, ia tocando, empunha as mãos, ia orando. E aí ela falou, eu nunca vi em toda minha vida, que faço hemodiálise há não sei quantos anos, eu acho que mais de 7 anos ela trabalha com hemodiálise, eu nunca vi um sangue daquela cor. Por muito menos eu vi pessoas morrer, né? E o sangue de seu Paulo era laranja, eu nunca vi. Aquilo ali me marcou, né? Porque foi visível, né? O trabalhar de Deus na vida de Paulinho ali no hospital foi visível, né? A gente sabe que foi algo sobrenatural, né? Os médicos fizeram o que tinha que ser feito, como a médica me falou, né? Foi feito, foi muito bem tratado. Ele, nessa situação, ele não teve uma escária, né? Por muito menos a gente vê pessoas criam escárias, ele não podia criar escárias porque era mais um meio de infecção, né? E ele foi muito bem tratado, né? O Senhor providenciou, por isso que eu digo, o Senhor, todo o tempo, né? Tivemos as provas, sim, nós tivemos o cuidado minucioso do nosso Deus, porque nosso Deus, ele é Deus de detalhes, né? Verdade. Ele é detalhista e ele cuida de tudo. Aí, então, 4 dias, 5 dias após ser estubado. Aí foi nesse dia da guerra que tu começou a recuperar? Que tu teve a visão e aí... Eu não sei te dizer. Que dia aconteceu isso? Eu não sei o tempo, porque não sei o período. Sei que quando eu voltei, eu perguntei a ela sobre tudo que tinha acontecido. Ela disse, estava dessa forma. E aí, acho que 5 a 6 dias, a recuperação foi... E foi tudo no limite, assim, porque ele ia ter, após 13 dias, ou no máximo 14 de intubado, tem que ser feita uma traqueostomia, né? E aí eles começaram a desmamar, por volta do, acho que do 10º dia de intubação, começaram a desmamar as drogas, né? E ele foi reagindo, o pulmão foi reagindo, né? E eu digo, eu creio que ele não vai precisar fazer essa traque, não. E, para a glória de Deus, ele não precisou fazer a traqueostomia, né? Ele foi estubado. E a recuperação dele foi assim, ó, porque geralmente quando tiram a intubação e tira todas aquelas drogas, né? A pessoa não fica consciente. E ele já estava consciente. Quando eu fui visitar ele, ele já lembrou até do meu menino ir fazer Enem, né? Era período de Enem. E ele falou, queria tanto levar o Gabriel para fazer a prova do Enem. Você tá ligada, né, meu amor? Que já seria no próximo sábado, se eu não me engano, assim. A cabeça tava boa. Aí eu digo, eu não estava lembrada, para você ter ideia. Eu disse, como é que tu tá lembrada? E aquilo me impressionou. E aí, quando eu saí para receber o boletim médico, a médica falou, ó, sim, a recuperação do seu Paulo tá impressionante. Né? Ele já tá falando bem, as falas dele já são conexas, e a memória dele tá bem preservada, porque eles anotam lá no quadrinho, né, algumas perguntas para fazer ele quando ele vai sair, quando ele vai tornando. E ela fez, ele me respondeu tudo ok, o Paulo tá muito bem, tô impressionada. Eu digo, eu creio, doutora. Eu creio. Foi muito rápido a recuperação, né? A médica, se ele conseguir tomar água, líquido, ele vai para o quarto, não foi isso? Volta para o quarto. Porque são feitos testes, né? Fazendo teste, porque... Aí eu tomei tranquilamente líquido, vai para o quarto, né? Sai da UTI. Agora isso ainda sem andar, né? Sem andar. Não conseguia dar um passo. Antes de voltar para o quarto, quando eu retornei, eu tinha o maior desejo de ver minha amada. Digo, eu quero ver meu amor. Eu falei com a enfermeira que eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronta aqui, eu quero ficar sentado aqui, ela vai sentar do meu lado, eu quero dar um grande abraço nela, só que minhas pernas não tinham forças. Né? Os pés dele ainda não era firmado, né? Ele começou a usar botas também, né? Porque muito tempo sem andar. Assim, ficava aquela eu creio que já havia mais de 30 dias que não estava andando. Do começo, né, do segundo internamento até a UTI, ele não andou. E aí os pés dele não tinha força, mas não tinha tônus. Eu queria abraçá-la, mas não podia, porque todo cuidado, quando chegou para a visita... Vinha da rua, né? Não podia.
amor, eu não posso te abraçar, eu não posso. E Mas eu aquele medo quero. também. E ele, mas Te vem, abraçar. ele senta no meu colo. Foi muito engraçado. Foi. Mas aí foi muito rápido. Voltei para o quarto, né? Daí a Físio foi lá, o médico disse, olha, se ele conseguir Andar, comer comer. algo Então, pastoso, aquele então processo. já vou liberar ele. Aí, só na expectativa, vou comer. Comi tranquilo, desceu tudo, sem engasgo, tá ótimo, Ele foi né? desmamando as coisas, né? Ele veio pro quarto ainda com sonda, né? Após sair da UTI foram 6 dias, e aí o que aconteceu? Já foi, já veio pra casa. Já vim para casa. Foi assim, algo extraordinário. Meu Deus do céu. Eu vim para casa com a indicação, né, de fazer hemodiálise, a Físio. perspectiva de fazer transplante renal, tomando insulinas e tudo mais. E quando cheguei em Garanhuns, a médica que nos atendeu, ela disse, vamos fazer novos exames. Aí foram feitos exames e ela disse, vamos aguardar mais um momento. Na outra semana, novamente exames. Vamos aguardar. Não precisa fazer diálise. Vamos aguardar. Isso, saí do internamento dia 20, ou melhor, dia 23 de novembro. Foram 43 dias de internamento, a segunda fase. E não voltei mais. Glórias a Deus. E Tu recebeu alta, isso foi em recebi que ao ano? dia 23 de novembro 2021. 2021. Pra glória de Deus, vai fazer 4 anos. 4 anos. Mas ele chegou ainda sem andar direito. Não andava. Tava sem Sem mobilidade, né? equilíbrio. Todo um processo. De recuperação. Foram né? 5 meses dentro de casa, sem sair para nada. Devido às restrições, né, de todo tipo de restrição. Não recebia visitas. Ele estava desnutrido. Estava... Não lembro mais. Tanta Você coisa. imaginar, ele tinha. Aí eu tinha que ter muito cuidado. E graças ao Senhor Jesus, tudo ocorreu para o bem. E não precisei fazer diálise, mas dia 2 ou foi dia 6 de janeiro, retirado o perbiquete, isso, e foi desmamando algumas medicações. Hoje eu tenho acompanhamento hematológico, lógico, por conta da imunidade, mas após sair do tratamento, vou ser bem rápido agora, vou fazer um exame de ultrassom. Vias urinárias. Quem estava lá? A manchinha de novo. A manchinha novamente. Aguento mais não, Paulinho. Eu já não tô aguentando. Eu já não tô aguentando mais essa história. A vida do crente é assim, é luta. Então, todo o processo novamente. Tem a retirada, Espírito Santo. químio novamente. E terminou o processo de tratamento. E, glórias a Deus, fiz revisão depois de 2 meses. E Esse tratamento foi mais longo. esse tratamento foi mais Foi de longo. 1 ano. Um tratamento mensal, 12 meses. Por conta que já era a 3ª recidiva, né? Desse câncer. O médico preferiu fazer Menino, esse. vindo no mesmo lugar. No mesmo né? lugar. E com curto espaço de tempo, Uhum. ele aparecia, né? Interessante que quando ele estava internado, ele fazia os exames e não aparecia. Porque não era feita. Foi feito PET scan, foi que é o feito bem completo, né? Menino, outras mas- coisas. E meu assim, Deus os do mistérios céu, do é. Senhor. Ô, Paulinho, e quando tu analisa todo... eu acredito que nem nada do que a gente passa é em vão. Tudo é para um aprendizado, tudo isso, né? Para amadurecimento, enfim. E quando você faz essa análise, o que é que você acredita que foi construído dentro de você a partir disso? Que homem você se tornou após toda essa luta? Analisando o que é que tu acha que Deus queria contigo, afinal, de permitir tudo isso? Olha, um dos ensinamentos é que eu preciso ter cuidado com as palavras. Com as palavras que saem da minha boca. Ela pode causar vida ou morte. Aquela fala do testemunho. Isso. Eita, Paulinho. Ô, João, eu tenho que vigiar na terra também, João.
Eu tenho que ser aqui igual o João, assim, ó. Só caladinho, fala só. Eita, meu Deus, tu não me disse um negócio desse, Deus não. tem nos ensinado, né? A confiar e a descansar nele, a entregar-se completamente a ele. E saber que ele me preservou para que eu possa contar essa história de vida para outras pessoas, terem vida também. Confiar em Deus. É algo que, em dado momento, você tem que despertar para entender que isso foi o que Deus fez na tua vida. Foi Deus que fez, desde o princípio. Ele permitiu e ele esteve durante o processo e continua. É ele. E como era Paulinho antes e o Paulinho depois? Eu sempre fui muito tranquilo, né? Eu não fui de reclamar. Minha vida foi muito tranquila, né? No relacionamento, com Deus, sempre buscando servir. E eu vejo que hoje eu tenho que servir mais. Deus traz dentro de mim um despertamento assim, você tem que servir mais. Eu digo para ela assim, passei um momento na minha vida que eu estava tão envolvido em ministério dentro da igreja que aquilo acabava sufocando o meu lar. Então até a gente discutia assim, por que tu não para? Por que tu não sai de alguns ministérios? Ela dizia. Então eu entendi que aquilo era Deus também falando comigo. E eu, ano seguinte, após conversarmos, eu fui me afastei de alguns ministérios que eu sabia que poderia andar sem mim. E hoje eu entendo que eu posso servir de várias maneiras, porém fazendo aquilo que Deus designa, não aquilo que eu quero. Muito bom, porque muitas vezes a gente está trabalhando para Deus, fazendo coisas que Ele não pediu. Né? Estamos nos desgastando, estamos sacrificando, né, relacionamentos e tal, em detrimento de muitas coisas que Deus não nos pediu. O ativismo não é de Deus. Verdade. Verdade. Até aquele grande evangelista John Wesley, né? Perdeu o casamento dele por conta disso. Né? E aí uma das coisas que ele dizia que o maior fracasso dele foi o casamento dele. Então, muitas vezes, acaba se envolvendo demais. Eu não sei nem se eu diria que é com a obra de Deus. Talvez seja com as nossas obras, né? Porque Deus, Ele manda, é Ele que manda os trabalhadores. Ele só pede que nós oremos por isso. E muitas vezes a gente... No meio do caminho, às vezes, a gente perde o foco. E muitas vezes até o próprio ativismo é uma maneira de revelar a nossa vida espiritual, né? Porque a gente não faz para ser, a gente faz porque é. Então, se existe uma necessidade de fazer, né, se existe tanta necessidade de fazer, às vezes a gente não tá tão bem, né? Porque tá abraçando tantas coisas e o tempo com Deus, com a família, que é o mais importante. Né? Os meus pastores, eles estão dando uma pausa agora, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu acredito que poucas pessoas teriam a coragem de fazer o que eles estão fazendo, porque eu vejo que muitas pessoas se perdem com muito menos. Né? Eu já vivi ativismo e eu me perdi nele. Então eu sei bem o que é esse caminho. E Deus nos deu um ano sabático, eu digo, né? Porque aquele ano foi um ano sabático pra gente. E às vezes a gente não para, Deus nos para, né? Exato. Né? Ele nos preservou, né, para nós aprendermos. Ele nos parou. E hoje continuamos, né, debaixo da graça de Deus, sabendo que Ele é quem nos tem conduzido. Sabendo que sempre foi Ele que esteve conduzindo, na verdade. Nós não perdemos esse foco. A confiança que ela tinha, que muitas vezes eu perdi ali no leito, mas ela persistia. E eu confio que o Senhor está conosco. Não que eu tenha dito, eu nunca disse que Deus não estava, mas eu estava muito debilitado. Tinha um momento que eu não queria ouvir ninguém, falar com ninguém, tinha TV no quarto, eu não queria assistir,
porque não me interessava nada, eu queria estar no silêncio, só eu e Deus. Era assim. E Deus nos ensinou muita coisa nesse período, e hoje também tem nos ensinado a ter mais junto os nossos filhos, poder compartilhar mais com eles, estar mais próximo, ensinar. Uma coisa que eu disse para ela, eu queria, eu pensava, eu queria dançar com a minha filha no aniversário de 15 anos dela. E eu tive esse privilégio de fazer, né? Dancei com ela, foi muito bom. Eu disse, eu quero levar meu filho fazer o Enem, eu não pude levar, mas... Na segunda etapa você foi, né? Na segunda etapa. E eu tinha dito, você vai. E assim Deus foi construindo grandes coisas, Ele tem feito na nossa vida. Grandes coisas. Meu Deus, que testemunho, né? Literalmente a mão do Senhor, né? O meu pastor Edson, ele diz o seguinte, você é um ressuscitado. É mesmo, pastor. Eu esqueci só de um detalhe. O nefrologista, quando eu voltei para o quarto, ele disse o seguinte, Paulo, tu és um Highlander. Tu não morre. Eu digo, doutor, não fui eu. Foi Jesus que me trouxe aqui, de volta. Ele, muito bem. Foi Jesus. Foi mesmo. Pode escrever. Confundiu, e o intuito de Deus até lá atrás na promessa, como você disse há muitos anos, né? Era confundir, né? Confundiu não só os médicos, até nós. E toda causa, ela tem um fim, né? Muitas vezes coisas que talvez vocês nem saibam, mas que foram feitas, construídas, liberadas, né? Através de uma situação como essa. Nossa, impressionante. Louvado seja o Senhor Amém. por sua vida, por esse miraculoso que você viveu, porque isso foi muito grandioso. Deus realmente te deu uma nova chance. E espero que, de fato, você, sempre que alguém sentar do seu lado, você possa revelar Cristo e tudo que Ele fez na sua vida. Porque é um testemunho vivo, né? Do que Deus pode fazer. Nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele continua operando, né? Até antes da gente começar esse episódio, eles estavam me falando que tem uma jovem, né, na igreja de vocês, que ela fez uma cirurgia para remoção do sistema uterino dela por completo. Do ovário. Do ovário. E Eu perdi um ovário. quando foi agora, foi restabelecida. E foi feito agora um exame. Ela faz o exame de rotina e o ovário estava lá. Deus deu a ela um novo ovário. Então, o nosso Deus é Deus de milagres. Ele continua o mesmo. Ainda hoje, né? Para ele não há nada impossível. Verdade. Então, assim, Deus continua sendo Deus. Deus, ele é bom. Muitas coisas a gente não entende, mas... Nem vamos entender. Nem vamos entender, mas essas coisas nos transformam. Nós procuramos, né, ainda entender, levamos exames a outros médicos, né? Fomos ser reavaliados. Após sair de lá. Após sair. E teve um médico que a gente passou umas 3 horas com ele. Levamos uma pilha de exames assim. E ele olhava assim, depois disso, tu tá aqui falando comigo? E depois disso? Ele fez, não sei explicar. E ele disse, vocês vão me pagar a consulta? Não vai pagar nada. Só se eu descobrir o que é que você tem. Eu fui pesquisar o que é que eu tinha, mas não descobriu. Não consegue, assim, achar um começo, um meio, um fim. Não tem. É algo assim inexplicável. Né? E ele falou assim, é um efeito, nós chamamos de efeito dinamite, né? Só que a dinamite, ela explode. É um Highlander mesmo. No caso dele, não. Né? Ele passou por tantas N situações que poderiam ter levado ele à morte, mas não aprove ao Senhor. Era para glória do nome do Senhor. É para glória dele. Literalmente. E para despertar a igreja também, eu creio que a nossa... Eu acredito, eu lembro desse movimento de oração, de relógio de oração, eu lembro disso. E de fato, estava até pensando sobre isso. Foi mover na nossa cidade. Teve uma rua aqui que foi fechada um dia na cidade, nós tomamos conhecimento dele.
e por volta de 60 pessoas, não crente, né? Não era só crente. Não era só crente. De diversas religiões, mas unidos no só propósito de interceder pela vida dele, né? Assim, quem coloca isso nos corações? Deus. Então, assim, a gente se sentiu tão amado por Deus. Apesar de tantas dificuldades, Deus estava ali, ó, mostrando, estou contigo, porque te preocupas, né? E é assim, a vida do crente deve ser assim, né? Porque os vales vão vir, os desertos virão, mas se nós estivermos firmes na rocha, nós vamos suportar, porque Ele nos dá graça, né? E a graça do Senhor é melhor que a vida, né? Verdade. Eu estava pensando exatamente sobre isso hoje, como é um efeito dominó aquilo que o Senhor faz na nossa vida, né? Porque além de nos transformar, tem a graça de alcançar tantos outros, né? De unirmos, né? Eu digo isso porque eu sinto exatamente, esse é o sentimento que está acontecendo assim na nossa igreja, né, João? A impressão que eu tenho é o Senhor tá nos unindo, assim. Eu sinto algo fraternal dentro de mim, um sentimento diferente. Como se, sabe, um sentimento de acolher, de amar, de ser suporte. E Eu de não um sei tá junto explicar do outro, nisso. né? De ser corpo. De ser Corpo é corpo isso. mesmo, sabe? né? De ser corpo mesmo, de entender. E assim, eu não sei o que é que vai acontecer nesse ano, porque são tantas coisas que já têm nos acontecido, mas eu tenho certeza que isso vai nos Deus transformar proverá. muito. Deus está no controle, né? Isso vai nos transformar muito. Vai ensinar muito. E traz crescimento para o corpo também. Com certeza. Com certeza. E Deus, ele é perfeito em tudo que Eu faz. agradeço a Deus, né, pela vida dos meus irmãos. Nos sustentaram em oração, porque eu digo que eu fui sustentada em oração. Né? A igreja foi unida. Todas as Nos sustentaram igrejas. em oração, nos sustentaram em doações, né, de sangue, porque foram muitas doações. Muitas doações. Nós recebemos até um certificado do Hemocentro como paciente que recebeu o maior número de doações do Hemocentro. Que movimento, Foi né? um movimento de Deus. E aí você vê realmente quando o corpo está unido, né? Porque se não tiver unidade, como é que eu vou doar para o meu irmão? Me doar desse jeito. Exatamente. E a referência, né, da igreja primitiva, É isso. né, que a Bíblia diz que eles eram acrescentados porque as pessoas viam o amor que havia entre eles. Que amava. À medida que eles amavam, pessoas eram acrescentadas e eles cresciam, né, exatamente por esse movimento. Então, eu acredito piamente que no final, na reta final da volta de Jesus, é exatamente esse sentimento que ele vai trazer sobre o corpo dele, de unificação. Creio nisso. Paulinho, quer nos dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar? Eu só quero dizer que passamos por problemas, você pode passar por dificuldades, você vai enfrentar dificuldades que talvez seja, na tua visão, seja difícil de você recuperar a tua saúde ou qualquer outra situação que você possa enfrentar, mas temos que ter a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não desiste dos seus filhos. Mesmo que pareça impossível, Deus não desiste dos seus filhos. Amém. E talvez você esteja nessa situação, mas Deus está levando você em seus braços. Amém. Amém. Alguma palavra que você gostaria de acrescentar? Eu queria deixar que Miqueias 7:7 foi uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, né? Assim, eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. E ele me ouviu, não porque nós merecemos, não, mas porque ele é gracioso, como eu já falei, ele é bom. Não há em nós nenhum mérito nenhum. O mérito é dele, ele fez para a glória dele, né? E agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de comemorarmos mais anos juntos, né? Por podermos continuar a nossa jornada aqui na Terra. Não sabemos até quando, nem
qual o propósito, né, de Deus nisso, né? Tudo isso ainda Mas nas ele tem nossas um vidas, mas propósito. nós sabemos que ele tem um propósito. E engrandecer o nome do meu Deus, né? Aquele que desde o meu nascimento, Amém. né? Que o meu nascimento já também foi um milagre. Então aí, Deus de milagres. Muitos milagres. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês orassem, né, pelas pessoas que ficaram conosco aqui até o final, principalmente liberando cura, né? Falando, se Deus fez isso na sua vida, há uma unção, né, sobre você para liberar a vida. E que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Deus gracioso, eu te agradeço porque tu nos dás a oportunidade de poder falar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. E daquilo que o Senhor tem produzido em nós para que nós possamos passar para outras pessoas. E nesta noite, Deus, nesse momento, eu quero pedir que a tua boa mão vá ao encontro daquelas pessoas que estão neste momento desanimadas, estão Amém, tristes, estão Deus. passando por enfermidades que aparentemente Amém, sejam nome de impossíveis de Jesus. cura, aqueles que estão vivenciando situações que parecem ser impossíveis, mas a tua palavra nos Declaramos garante cura. que nada é impossível para ti. Nós queremos, Senhor, dizer que haja cura para essas pessoas, que haja Amém, cura da Jesus. alma, haja Amém. cura do corpo, Amém. haja cura, Senhor Deus, do espírito, para que as pessoas sejam restauradas, essas pessoas tenham vida e vida em abundância. E também elas possam, Senhor Deus, ter a certeza de que o Senhor estará com ela todo o tempo, em todo momento que elas estiverem em situações difíceis. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a prova viva em nós de que o Senhor vive. Muito obrigado porque tu estás conosco todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Quero mais uma vez agradecer vocês, né, por terem aceitado esse convite de compartilhar aquilo que o Senhor fez na vida de vocês. Oro para que o Senhor faça se cumprir exatamente a visão que a sua filha teve de você velhinho. Bem velhinho. Eu quero estar Acrescente, junto. acrescente muitos anos de vida a vocês. Deus abençoe a casa de vocês. E que o testemunho e a vida de vocês possam continuar impactando e fortalecendo e ajudando pessoas que precisam ouvir uma palavra, porque essas dores que nós passamos, elas são para tocar em outros, né? E eu creio piamente nisso. Vocês sejam um rio, assim como você cantou por muitas vezes, que vocês sejam e transbordem isso por onde quer que vocês passem. Em nome de Jesus. E meus irmãos, vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio, tenho certeza que em vários momentos o Senhor falou com você. Se isso aconteceu, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. A gente vai estar vendo e curtindo, comentando também tudo aquilo que o Senhor tocou no teu coração. Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que talvez esteja precisando de uma palavra ou estão passando por um deserto, né, na área da saúde, e nós declaramos vida, né, assim como Ezequiel, Amém. né, declarou, Deus fez ele profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós cremos e sabemos que o Senhor, ele é bom, perfeito, e ele continua fazendo e operando milagres. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Então, como vocês já sabem, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like também nesse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês, continuem firme na videira verdadeira que é Cristo Jesus, o nosso cabeça, e por ele nós somos nutridos todos os dias da nossa vida. Deus os abençoe. Como vocês já sabem, até a vista.